italianos amam os brasileiros. E eu posso provar. Gente, recentemente eu publiquei assim um pouquinho dessa história lá no TikTok e o negócio viralizou. Então senta, assiste esse vídeo até o final, porque é muito importante e no final desse vídeo você vai ainda me agradecer. É sério, estamos fazendo isso. Isso é muito importante, gente. A minha alma precisa fazer esse vídeo, sério. Tô muito empolgada, vamos lá. Saiba, se você não é novo nesse canal, que nós fomos para a Itália reconhecer a nossa cidadania italiana. Então, a gente acabou contratando uma assessoria e apenas fomos para a cidade que a nossa assessoria indicou. A gente não sabia nada sobre a cidade. A gente só foi a gente foi torcendo para que fosse uma cidadezinha legal, né? Mas assim, um tiro no escuro. Chegando lá, já nos primeiros dias, a gente ouviu algumas pessoas falando que aquela região ali adora os brasileiros. Sem entender muito bem por quê. Adorei essa informação. Uma semana morando lá, fomos para uma pizzaria e encontramos uma família de brasileiros. É claro que a gente sentou na mesma mesa e começamos a conversar tudo sobre as experiências que eles tinham vivido ali na Itália, porque já faziam 6 meses que eles estavam lá. E o fato muito importante é que eles contaram, gente, essa cidade, essa região adora os brasileiros. E nós perguntamos, tá, mas por quê? Expliquem pra nós o porquê dessa história. Eles falaram assim, é por conta da Segunda Guerra que os italianos vieram ajudar a Itália. Mas para vocês entenderem melhor essa história, vocês precisam visitar o Francesco. Ele é dono de um antiquário e ele é alucinado, ele sabe toda essa história e ele vai contar tudo para vocês. No outro dia, lá fomos nós, então, conhecer o tal do Francesco, esse italiano apaixonado pelos brasileiros. Ele é dono, então, do antiquário que tem na cidade e lá ele coleciona artefatos da guerra. E também ele é membro do grupo que organiza essas homenagens e eventos para os brasileiros ali na região. Rio Grande del Sul, qui, sì, qui, come Getúlio Vargas. Ecco, come Getúlio Vargas. E poi questi sono tutti i giornali, vedi? Conquistando Moro Castello. Qui dappertutto i tedeschi e loro hanno subito 4 sconfitte. Alla quinta hanno preso Monte Castello. Sì. Chegando lá, o que o Francesco nos contou? Que na Segunda Guerra, o Brasil foi ajudar a Itália. E, gente, chegaram 2 embarcações do Brasil que desembarcaram em Pisa e em Nápoles. As pessoas contam que o Brasil, além de salvar a pátria deles, a família deles, além de tudo, os brasileiros, eles eram muito solícitos, muito queridos, muito amados pelos italianos. Eles, inclusive, compartilhavam o seu alimento com os italianos que estavam passando fome por conta da guerra. Gente, eu não sei muito sobre esse assunto, essas informações mais técnicas e detalhes, eu não sou nenhuma especialista em Segunda Guerra, mas eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a experiência que eu tive e um pouco de informação que eu consegui, certo? Os brasileiros, então, os soldados brasileiros chegaram na Itália em julho de 1944 e esses soldados conseguiram expulsar o exército alemão que ainda resistia ali no norte da Itália. Em setembro deste mesmo ano, os soldados brasileiros tomaram Massarossa, Camaiore e Monteprano. Já no início de 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos como Monte Castello, Castelnuovo e Montese. Sabe aquele ditado? A cobra vai fumar, gente. Esse ditado surgiu no início da Segunda Guerra Mundial como provocação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, aos mais pessimistas que diziam: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E essa frase se tornou o símbolo da FEB. E inclusive nas fotos que eu busquei, eles tinham esse símbolo bordado nos uniformes deles. Em 1945, os corpos dos 454 soldados mortos no conflito foram enterrados em Pistoia, na Itália, em 1960, e depois eles foram transferidos para o Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o comandante da tropa brasileira, conhecido como Marechal Mascarenhas, ele foi uma personalidade tão importante para eles que, inclusive, eles mandaram fazer alguns bustos desse Marechal Mascarenhas, gente. E, inclusive, na cidade que a gente foi, tem o busto dele.
dele, e ali também eles colocam as bandeiras do Brasil e da Itália. E no dia de inauguração desse busto do Marechal Mascarenhas, no dia de inauguração desse busto, em homenagem ao Brasil, um italiano chamado Valerio Pasini, de 58 anos, fez questão de deixar a sua homenagem dando o seguinte depoimento. Vejam comigo. A exemplo de tantos outros italianos, eu não estaria aqui vivo contando histórias tristes sobre a Segunda Guerra Mundial se não fossem os bravos e gentis rapazes do exército brasileiro, pois meu pai foi salvo da carnificina nazista com a chegada da Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, o prefeito, no dia dessa cerimônia, falou o seguinte: a inauguração desse busto é um sinal de deferência à FEB e ao seu comandante. Todos os cidadãos aqui são gratos aos brasileiros, o que nos defenderam contra o horror nazista. Vocês não só nos libertaram, vocês nos ajudaram a sobreviver. Foda, né? E é por esses motivos, pessoal, que eu tô contando pra vocês que existe uma região na Itália que é muito grata aos brasileiros. Eles devem a vida deles, da família deles, ao Brasil. Então, chegando lá, você dizendo que é brasileiro, você é muito bem recepcionado. Com sorrisos, as pessoas são curiosas, querem saber sobre você. E, cara, a gente podia pra ir qualquer canto da Itália fazer nossa cidadania. A gente caiu ali, certinho, na região onde a gente foi mais bem tratado. Inclusive, naquela região, existe um museu exclusivo para FEB, com os artefatos usados pelos militares que eram chamados como pracinhas. Como eu comentei no início do vídeo, gente, que eu publiquei um pouquinho sobre essa história lá no TikTok e o conteúdo acabou viralizando. E chegou até os filhos e netos desses soldados. E o pessoal vinha comentar: ah, o meu avô lutou na Batalha de Monte Castelo. Ah, o meu pai lutou na guerra. Ah, o meu avô tá vivo até hoje, tem 100 e tantos anos e até hoje ele recebe carta dos italianos. Gente, os brasileiros ficaram anos e anos e alguns até hoje recebem carta dos italianos. Para vocês terem uma noção de como realmente eles são muito gratos ao Brasil, valorizam essa história, às vezes até mais do que nós. Às vezes a gente nem lembra que isso aconteceu. Só que daí, como eu publiquei lá, muita gente vinha perguntando: qual que é o nome da cidade? Quero saber o nome da cidade. Conta o nome da cidade. Gente, não! Eu não posso falar o nome dessas pequenas cidades ali, porque muitas pessoas vão pra lá fazer o processo de cidadania. Então, gente, a gente comenta o nome da cidade quando a pessoa fecha a cidadania, quando ela tá com os documentos todos organizados, né? Ela está preparada para ir para a Itália, fazer a cidadania com tudo certinho. Senão, gente, vai um monte de gente curiosa, gente despreparada, lota aquela comune e daí trava o processo de todo mundo. Daí o que adianta, né? Se você tá sério, seríssimo, tentando conquistar a sua cidadania italiana, eu indico assessoria que vai te indicar e vai te estabelecer ali naquela região e vai garantir que o seu processo corra da forma mais tranquila possível. E ainda, de quebra, você seja mimado pelos italianos de lá. E, gente, qual que é o intuito desse vídeo? Eu mostrar pra vocês que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve: ah, os italianos são deselegantes. Ah, os italianos não gostam dos brasileiros. Ah, lá na Europa a galera não gosta do Brasil. Cara, muito cuidado, a gente não pode generalizar. Tanto é que muitos brasileiros chegam lá de orelhinha baixa, assim, com a síndrome do vira-lata. Ai, com licença, eu tô vindo aqui, tô chegando aqui, não me maltrata, eu sou brasileiro e tal. Essa síndrome que o brasileiro tem quando chega na Europa, achando, sei lá, que é inferior, não sei. Coisa feia. Aí você leva um baita de um susto quando chega lá, porque as pessoas, quando você diz "Siamo brasiliani", eles sorriem e eles: Brasile é belíssimo, lontanissimo, né? Eles acham que é muito longe o Brasil e, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você é um aventureiro, você atravessou o oceano. Me conta mais sobre o Brasil, que é um Brasil muito lindo, muito tropical, cheio de paisagens maravilhosas. Ninguém me falou de carnaval, ninguém falou de mulher bonita, só falaram que o Brasil tem um clima maravilhoso e que é lindo
lindo, lindo, a natureza é maravilhosa. Claro que essa pode não ser a experiência que todo mundo vive lá, mas eu tive essa sorte, então tô compartilhando com vocês esse outro lado. E, gente, o mais engraçado é que eu fui pra Itália fazer minha cidadania italiana e eu voltei de lá muito mais orgulhosa do meu país e valorizando mais o meu país. Inclusive, tem até um vídeo nesse canal que fala sobre o retorno, né? Quem nós voltamos da Itália, o que mudou na nossa experiência lá, né? Quando a gente voltou. Então, uma dessas mudanças é em relação a isso, a nós voltarmos valorizando mais o nosso país, e o mais impressionante é que quem nos ensinou a valorizar mais o nosso país foram os italianos. E é isso. Sintam-se orgulhosos da pátria de vocês, dos soldados da FEB que foram lá bravamente, gente, e venceram os alemães, que não são brincadeira. Então, gente, vamos valorizar o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter compartilhado essa história com vocês, que eu fiquei, tipo, impressionada quando eu cheguei lá e descobri tudo isso. E obrigada por assistir até aqui. Dê um like, compartilha com o máximo de brasileiros que você conseguir, por favor. A gente precisa divulgar essa informação, passar para mais e mais pessoas sentirem esse mesmo sentimento de patriotismo, de orgulho do nosso país. É isso, até mais, arrivederci!